Então, como a gente costuma dizer, São Paulo é outro país, porra, né? Ou o Ministério não tem vontade para fazer aquilo que São Paulo está fazendo, né? Barradas, São Paulo tem sido um exemplo para a gente, não há nenhum tipo de crítica, de maneira nenhuma. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente em São Paulo. Mas nós, no Ministério, quer dizer, nós e as nossas circunstâncias, não se permite que incorporemos a Busantan e o Sildenafil. O Sildenafil estamos propondo, né, para discutir com o CONAS, com o NASEMS, essa reformulação do programa de medicamentos excepcionais. Mas a Busantan não dá ainda. Bem, agora eu tenho a missão de comunicar a vocês que hoje se encerram as estadias aqui, não é? Então, até às 14 horas, todos devem ter feito já a devolução do seu apartamento aqui, fazer o seu check-out. 14h30, desculpe. Doutor Reinaldo tem uma agenda agora. Doutor Barradas tem um voo imediato, mas deve ainda permanecer alguns minutos com a gente. Eu acho que o Nardi também pode permanecer. Então, agora nós vamos dar a palavra a 5 pessoas que tinham pedido. Eu peço que cada um faça um sacrifício, por exemplo, não faça introdutório, faça uma pergunta só das mais de uma que deseje fazer, aquela que considere mais importante. Muito obrigado, doutor Reinaldo. Então, você aqui, por favor, o microfone está ao seu alcance aqui. Por favor, aqui no meio. Tchau, Reinaldo. Obrigado. Zé Miguel, as perguntas do Ministério, Zé Miguel, responde melhor. Zé Miguel. Tá bom, obrigado por indicar aqui o respondente. Zé Miguel, quer ficar com a gente aqui? Doutor Armando, na verdade, vou começar. Pois não. Na verdade, esse tema, né, é um tema extremamente polêmico e também complexo. Então, a gente falar em pouco, sem fazer um introdutório, é muito complicado. Principalmente a gente que vivencia essa questão da assistência farmacêutica há muito tempo, tem um histórico também de estudo sobre essa área, e fica difícil a gente não entrar em algumas polêmicas, né? Então, eu acho que algumas coisas que eu queria falar, e que já foram faladas, eu apenas queria deixar registrado. Com relação à questão da regulação e o papel, na verdade, que o Estado tem que ter, e é um papel fundamental, que é de regular o mercado farmacêutico em vários aspectos. No âmbito da oferta, o Brasil acho que já fez algum dever de casa, muitas medidas nessa área. Tem a CEMED que faz a regulação de preços. Do ponto de vista da oferta, tem a questão do registro de medicamento, que sempre foi considerado uma questão fundamental para a racionalização do uso de medicamento. Então, o registro é algo que a gente tem que ver com bastante cuidado e cautela. Primeiro, porque o Brasil é extremamente dependente do ponto de vista científico e tecnológico. Uma das questões que deveríamos colocar como meta da própria governo é incentivo à internalização das pesquisas científicas das indústrias farmacêuticas no nosso país. Porque, como disse o doutor Barradas, o que a gente faz realmente é análise de dossiê 100% encaminhado por empresa, portanto, é uma análise cartorial, ainda burocrática, e com pouca capacidade de ver a veracidade do que está produzido ali. Com a internalização das pesquisas, a gente teria um grau de autonomia maior nesse processo de análise. E eu queria dizer que, no estudo que foi feito do registro de medicamento, a Anvisa, em média, demora 240 dias para a análise de uma molécula nova. Um outro questionamento que é importante que a gente faça, como gestores públicos, é entender a incorporação da inovação. A inovação, ela vem em que sentido? Qual o sentido da inovação? A inovação deve ser entendida, e a gente percebe que a indústria farmacêutica está na crise da inovação, deve ser entendida como algo que venha no benefício terapêutico do paciente, e a gente incorporar o que realmente é inovação nesse sentido. Então, esse é um questionamento que nós temos que nos fazer com relação ao processo de incorporação. Um outro elemento que eu acho importante, que eu queria que comentasse o doutor Barradas e o Miguel, e principalmente o município, o representante do município, é a questão da RENAME como um instrumento de racionalização.
Porque o que eu percebo é que a Rename ela é revista a cada 2 anos, ela é lançada, mas efetivamente vocês percebem a Rename como instrumento de cabeceira dos prescritores, como instrumento da racionalização, ferramenta efetiva de racionalização. Então, isso está para acontecer ainda no Brasil. A Rename ainda não é um objeto de uso permanente e cotidiano para os prescritores do SUS. O SUS ainda prescreve, muitos prescritores do SUS prescrevem fora da denominação comum brasileira, fora da Rename. Então, isso, o companheiro aí dos municípios podem falar sobre isso. Então, essa é uma questão. Outra questão é sobre os oncológicos, que eu acho que é o grande desafio. Essa é a terceira questão dos oncológicos. Como vamos tratar essa questão das inovações no campo da oncologia, na medida em que não estão sendo incorporados pelo INCA, pelos protocolos clínicos na área de oncologia. Tinha outras questões, mas não dá, né? Obrigado pelo sacrifício. Por favor, o rapaz lá que pediu a palavra, o microfone, por favor, se identifique. Alô? Juliano, eu sou consultor na área de saúde. A pergunta é bem simples. O Dr. Barradas disse que somos distribuidores de um medicamento e não fazemos o acompanhamento e monitoramento. É fato que isso é importante. Quais as iniciativas que existem na área pública ou na área privada que podem ser exemplo? Só isso. Obrigado. O senhor, se identifique, por favor. Alô, bom dia. Sou Elaine Laporte, Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul. Desculpe, mas acho que a senhora tem precedência, né? O senhor concorda? Desculpe. Eu lhe havia indicado, a moça confundiu. Você acha que pode continuar a pergunta depois? Desculpe, é bem rápido. Eu só gostaria de dar um exemplo do que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, e graças ao secretário Osmar Terra, juntamente com a governadora Ieda Cruz. No final de cada um dos protocolos do Ministério, editado em 2002, há a sugestão da criação pelo gestor de centros de referências desses medicamentos de alto custo. E nós, atualmente, timidamente, estamos iniciando estes centros de referência em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em várias doenças com medicamentos de alto custo. E também os interferons pegylados. Atualmente, contamos com 4 CAMs, que é Centro de Aplicação, Monitorização de Medicamentos Injetáveis também, monitorando a maior parte dos nossos usuários de interferon pegylado. Muito obrigada. Agora, reparando aqui a ordem. Obrigado. Só um reparo, né, Armando? Somos quase da mesma idade. Então, senhor, você deixa para depois. Meu nome é Antônio Carlos Moraes, trabalho em Farmanguinhos atualmente, na coordenação de assistência farmacêutica. Eu vou tentar estruturar aqui, tentar reforçar uma questão que é de extrema importância. A gente tem um problema seríssimo com relação à questão da própria contracultura da formação médica e farmacêutica, que a gente tem que remeter a 1969, com o golpe que foi dado em relação à estrutura de ensino na área médica e na área farmacêutica, principalmente tirando da cadeira de formação médica a terapêutica. E isso tudo levou exatamente a essas questões que estão sendo discutidas sobre a questão da irracionalidade na aplicação de medicamentos. A minha pergunta, mas na verdade é reforçar um pouco a fala do Dr. Nardi, do Conasems, é que a gente vem trabalhando a questão da assistência farmacêutica há muitos anos. E o foco central está sempre na questão da despesa de custeio, e a assistência hoje está na agenda por uma questão simples, que é o estudo de mandado judicial e é o assodamento em relação ao custeio que isso representa para as 3 esferas de governo. Então, eu julgo importantíssimo ter uma agenda puxada pelo Ministério da Saúde
aí, Miguel, um desafio, envolvendo o CONAS e o CONASEMES,